Eclesiastes capítulo 2, do verso 24 ao verso 26. A palavra de Deus diz: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Senhor, obrigado pela palavra de sabedoria que nos foi deixada, sabedoria de Deus, sabedoria inspirada por Deus, que é a melhor de todas, que nós precisamos para aprender a viver de acordo com a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra. Mas para isso, precisamos não apenas ler, mas também entender, e mais do que isso, praticar aquilo que estamos ouvindo. Por isso eu te peço, ó Deus, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento Teu na ministração da Tua palavra, para que, meu Pai, as barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar, porque é isto que nos interessa, ouvir a Tua palavra, a voz do Senhor, não a dos homens com filosofias e doutrinas, mas a palavra que vem de Deus. Ela transforme a nossa vida essa noite. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, esses versículos de Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, de quem até falamos algo de manhã, um homem que pediu a Deus sabedoria, quando poderia pedir qualquer outra coisa. Ele pediu sabedoria e Deus deu a ele e o tornou o homem mais sábio da terra e trouxe através dele palavras para o nosso coração, o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, com tantos ensinamentos para a vida prática, para a vida do dia a dia. E é isso que nós encontramos nas palavras de Salomão. E aqui ele aborda um tema que faz parte da vida de todos nós. O que a gente faz, de que maneira a gente vive, como a gente se diverte. Isso é algo corriqueiro na vida de todas as pessoas. E muita gente vive, na verdade, em busca de divertimento. Não é? Queremos e até dizemos, poxa, eu mereço me divertir um pouco. Não há nada de errado em divertimento, não há nada de errado em rir, em brincar, não é verdade? O problema é que algumas pessoas vivem para isso, vivem exclusivamente para o divertimento, como se a vida fosse de fato uma grande brincadeira. E muito nesse mundo que a gente vive atualmente, está aí sendo oferecido para o nosso entretenimento, né? Hoje nós vivemos a geração do entretenimento. Em todas as áreas nós temos entretenimento. E se você quiser passar tempo, você pode gastar tempo de várias maneiras. Hoje você tem um aparelho celular no seu bolso que faz você viajar aí por grandes e grandes horas sem nem perceber que o tempo passou. Antigamente a fila do banco era mais chata, né? Antigamente a sala de espera do médico era mais chata. Agora parece que tudo passa rápido porque a gente está ali brincando com aquele brinquedinho na nossa mão, vendo um monte de coisa, recebendo um monte de coisa. A gente tem internet, a gente tem computador, a gente tem tudo que vai colaborar para esse entretenimento, para essa distração, para que a gente não veja o tempo passar. E muita coisa tem sido promovida na sociedade para fornecer ao homem exatamente aquilo que ele gosta, né? Aquilo que nós gostamos. E veja, a própria Bíblia fala dessas coisas e não diz que sejam essencialmente erradas. No versículo 24, olha o que diz Salomão: nada há melhor para um homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Veja, ele não está falando mal da diversão. Ele não está falando mal de comer,
de beber no bom sentido, né, irmãos? E fazer com que a sua alma aproveite o fruto do seu trabalho. O que adianta trabalhar, ajuntar, guardar e não aproveitar aquilo que se tem? O que adianta a gente fazer como alguns dos nossos antepassados faziam, né? Parentes trabalhavam, guardavam tudo e depois morriam e ficava aí para os filhos torrar. Não é assim que acontecia? O que adianta isso tudo? É bom aproveitar o bem do seu trabalho? Ele não está dizendo que isso é errado. Pelo contrário, ele está dizendo que não há nada melhor do que isso no sentido material, no sentido físico, de você poder aproveitar essas coisas que o teu trabalho te proporciona. Mas ele fala mal da origem dessas coisas. Entenda, o entretenimento não é ruim. O comer, o beber, o se alegrar, o gastar o seu dinheiro naquilo que te agrada, isso não é pecaminoso. Mas qual é a fonte disso aqui? Aí ele vai dizer no versículo 24: vi também que isto vem da mão de Deus. Se a fonte é a mão de Deus, aí essa palavra é completamente verdadeira. Mas será que toda fonte de entretenimento vem da mão de Deus? O que você acha? Será que toda a comida e bebida que a gente come por aí vem da mão de Deus? Será que tudo aquilo em que gastamos o nosso dinheiro para entretenimento vem da mão de Deus? Essa é a questão colocada aqui por Salomão. Nós temos a capacidade de discernir o que de fato é bom e a origem das coisas. Porque às vezes a mesma coisa pode ser má ou boa, dependendo da sua origem, da onde ela nasceu. Ela nasceu de Deus ou não? Porque também o inimigo de Deus é um especialista em questão de entretenimento. A gente não precisa fazer um exercício muito grande de imaginação para ver como o diabo tem enredado as pessoas com entretenimento. Como a indústria do entretenimento tem muitas vezes as garras do maligno ali, acorrentando as pessoas, não de maneira literal, mas de forma espiritual, de forma a domar toda a sua vida. Então há, nesse ponto aí, um grande alerta com relação à origem daquilo que me diverte. Veio de Deus, veio da mão de Deus ou não veio da mão de Deus? Então eu creio que nós cristãos, que temos discernimento, temos ou não? Temos o Espírito Santo, não temos? E o Espírito Santo nos dá discernimento, talvez seja um dos mais importantes dons do Espírito, e que a gente não coloca em primeiro lugar. Muita gente prefere outros dons, mas o discernimento ele é maravilhoso, porque ele não te deixa ser enganado em nenhuma questão. Então o discernimento que vem de Deus e que nós temos, nos deixa numa condição privilegiada, para a gente entender o que de fato vem de Deus e o que não vem, para a gente entender o que é bom para nós ou o que não é bom para nós, sem que ninguém precise nos dizer, sem que a igreja precise estabelecer normas e regulamentos. Eu tenho o discernimento do Espírito Santo para saber o que convém e o que não convém. Diz a Bíblia que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E esse discernimento eu tenho que receber do Espírito de Deus. Não é de uma lista de normas de qualquer igreja. Olha, você pode isso, não pode aquilo, isso é bom, isso é ruim. Isso eu devo receber diretamente da parte de Deus, porque eu estou com Deus. Eu não estou separado dele. Então ele me revela aquilo que é bom. Como diz Salomão no versículo 26, ele diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então essas coisas vêm de Deus também. A sabedoria, o discernimento, a alegria, o prazer, o conhecimento, isso tudo são dons de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos aprender a valorizar isso e aproveitar a vida como Deus tem nos dado, irmãos. A vida não precisa ser uma coisa chata. A vida cristã não precisa ser uma coisa enfadonha, chata, cheia de proibições, cheia de não podes e não podes e não podes.
mas também não é uma vida de tudo pode. Entenda? Não é uma vida louca, muito pelo contrário. É viver a liberdade que temos em Deus, com a direção de Deus que nos dá sabedoria, conhecimento e prazer, irmãos. Veja, a Bíblia diz que Deus nos dá prazer. Então, prazer é algo bom. O diabo contaminou tanto essa palavra que a gente tende a associar prazer com algo errado, pecaminoso, libidinoso, sei lá. Tende-se a associar prazer como algo que não vem muito de Deus. Se eu estou tendo prazer, isso é meio estranho. Não, mas a Bíblia está dizendo que Deus dá prazer também. E isso é importante da gente perceber para que a gente viva a vida feliz que Deus tem para nós. Eu acredito que Deus tem uma vida feliz. E vida feliz não é ter tudo que eu quero, não é fazer tudo que eu desejo, não é não ter limites, né? Tem gente que confunde felicidade com não ter limite, poder fazer qualquer coisa, né? Poder desfrutar de qualquer coisa, não. Deus tem uma vida feliz para você, mas vem dele, como disse Salomão. Tudo isso vindo de Deus, se originando em Deus, é bom, é saudável, é útil e é bom para cada um de nós. E veja, o versículo 25 vai me dizer a medida dessas coisas. Pois, ele fala anteriormente, isto vem da mão de Deus, pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Se a origem não estiver em Deus, separado de Deus, tirando Deus da história, o que vai dar realmente prazer? O que vai saciar o homem? Por mais que coma, por mais que beba, não se sacia. Por mais que tente desfrutar prazer, não se satisfaz. Jesus falou sobre isso. Quando conversou com a mulher samaritana, ele disse: se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você experimentar a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Eu sou o pão da vida, você nunca mais vai ter fome. Entende? Então, quando a gente não bota Deus na história, quando Deus não é a base do divertimento, da comida, da bebida, da alegria, da vida plena e feliz, essas coisas não vão saciar. Mas quando elas são feitas em Deus, elas têm um novo sabor. A presença de Deus é que santifica a nossa vida. A presença de Deus é que santifica a nossa diversão. É que santifica o nosso churrasco. Amém? A presença de Deus é que traz utilidade para a minha diversão, para o meu prazer. Prazer é bom, irmãos, quando Deus pode estar presente. O prazer é pecaminoso quando Deus não pode estar presente. O problema não está no prazer, o problema está em Deus estar ali ou não está. Até o leito matrimonial, a Bíblia diz que ele é santo, porque Deus está ali. Mas se Deus não estiver na sua cama com a sua esposa, aí o que você faz com ela, do tipo que for, não é santo, porque Deus não pôde assistir. Tem que fazer escondido, já não é santo. Mas feito à luz de Deus, é prazer, é alegria, é bom. Entende isso? Não há vergonha, a vergonha veio do pecado. Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram foi botar roupa e se esconder de Deus. Por que isso? Porque pecado envergonha. Você acha que eles nunca fizeram sexo até aquele dia? Não tem nada a ver com sexo, pecado. O pecado de Adão e Eva não era sexo, até porque sexo não é pecado. Deus disse: vocês têm que crescer e se multiplicar. E a reprodução do homem é sexuada. Então, estava incluído o sexo. Mas até aquele momento andavam nus, não tinham vergonha. Faziam sexo na frente de Deus, não tinham vergonha. Agora, depois da desobediência, veio a vergonha. Aí tem que botar roupa, aí tem que me esconder de Deus, aí tudo complica. Então, o que é na presença de Deus é santo, irmãos. Comer, beber, se alegrar, é santo quando é feito na presença de Deus. E essa presença, a Bíblia diz, me leva a outras bênçãos. Veja, Josué, capítulo 1, verso 8. A gente conhece bem esse texto aqui. Josué, capítulo 1, versículo 8.
ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Viver na presença de Deus, viver na obediência à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Aí ele diz: isso aí é a garantia de que você será bem-sucedido. Ter sucesso naquilo que realiza, que é o desejo de muitos de nós. No Salmo número 1, o mesmo princípio é colocado aqui por Davi. Veja só o que diz a Bíblia, primeiro Salmo da Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei, na presença, na comunhão do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual a razão do sucesso? É a vida na presença de Deus. Qual a razão do sucesso? É fazer as coisas na meditação dos princípios de Deus e não na roda dos escarnecedores. Veja a diferença que há entre um aspecto e outro. Agora, olhando para o livro de Provérbios também, vamos ler Provérbios capítulo 1, no versículo número 7 do livro de Provérbios, capítulo 1, versículo número 7, a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse temor me faz colocar Deus nas coisas simples, nas coisas complicadas, nas coisas alegres, nas coisas tristes. Faça com Deus. Isso é um princípio de saber. Mas ele diz aqui para nós que o contrário disso me torna louco, porque eu desprezo a sabedoria e desprezo o ensino. Como vimos hoje pela manhã, o exemplo de Roboão se tornou um louco, porque desprezou a sabedoria dos sábios, desprezou a experiência e se aconselhou com os irresponsáveis. A vida dele mudou por causa disso. É louco aquele que despreza a sabedoria que vem de Deus. Então, amados, dito isto, o que a gente pode pensar? Qual a vida que Deus tem para nós? De que forma podemos gastar melhor a nossa vida? A respeito disso, a Bíblia diz, abra em Hebreus, no Hebreus capítulo número 10, para o cristão, que é aquele que tem o privilégio de entender, de viver todas essas coisas aqui, a vida da gente ela pode ser muito melhor do que talvez seja. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Primeira coisa, a vida do cristão é a vida de fé. Vida do cristão é viver pela fé. Isso é dito na Bíblia, nós vivemos pela fé. Mas é uma vida abençoada por causa disso. Lá em João 10:10, Jesus disse no final: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida de abundância não quer dizer uma vida cheia de dinheiro, mas uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que é vivida plenamente, que é aproveitada no bom sentido da palavra. Aproveitar a vida, desfrutar da vida, como disse Salomão, o comer, o beber, o gastar o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, em algo que satisfaça, em algo que vale a pena ser vivido, porque senão a vida passa, irmãos, e as coisas ficam por aí, e as preocupações ficam juntas, e os problemas ficam também, e o dinheiro fica também, para os outros gastarem. Entende isso? A vida plena é uma vida que vale a pena, é a vida abundante que Jesus veio nos dar. E no que consiste essa bênção que tanto a Bíblia fala, que tanto a gente pensa, imagina, a bênção de Deus? Voltando lá ao texto em Eclesiastes, no versículo 26,
Diz assim, porque Deus dá. Se Ele dá, é uma dádiva, é uma bênção, né? É um presente. Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Deus nos dá algumas coisas. Bênção é aquilo que Deus me dá. Ele me deu. Isso é uma bênção para mim. Seja lá o que for. Deus deu. Então isso é uma bênção. Eu tenho vida porque Deus deu. Estava morto em meus delitos e pecados, mas agora tenho vida. E vida em abundância, porque Deus deu. Isso é bênção. As coisas que Deus nos dá são as suas bênçãos. Qualquer coisa que venha de Deus é bênção. Porque Deus é aquele que é o autor de todas as coisas boas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto. Desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem variação. Vem de Deus. Tudo que eu recebo de Deus é parte daquilo que a Bíblia chama de bênção de Deus. Agora, o homem natural, ele não consegue entender a bênção de Deus. Por isso ele procura prazer no consumo, na droga, nas coisas ilícitas, no vício, até no sexo, que não é abençoado por Deus, fora do casamento, né? Fora do leito sem mácula. Ele procura prazer. Por algum tempo ele tem prazer, mas vale a pena esse prazer? Essa é a pergunta. Isso veio de Deus? É bênção? A gente tem uma mania estranha de chamar de bênção aquilo que parece bom. Mas nem tudo que parece bom é bom. Bênção é o que vem de Deus. Ah, olha só, eu abri minha conta, tinha lá 2 milhões de reais. Isso é bênção? Não sei. Da onde veio esse dinheiro? Depende de onde veio, entende? Oh, que bênção! Olha, depende, irmãos. Veio de Deus é bênção. Não veio de Deus, não é bênção. Então existem coisas boas, prazerosas, gostosas, que a gente desfruta, mas não são bênçãos, porque não vieram de Deus. Se as coisas pecaminosas fossem ruins, ninguém as fazia. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Se sexo fora do casamento fosse ruim, ninguém fazia. É ou não? Podem ser coisas a princípio boas, mas não vieram de Deus. Então são malignas, porque o que não vem de Deus vem de alguém. Não há neutralidade. Quem não está com Deus, está com o diabo. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Quem não é filho de Deus, é filho do diabo. É a Bíblia que fala isso também, não sou eu. Então não existe essa de neutralidade. Para onde eu me inclino, é isso que vai determinar a qualidade da minha vida. Então o que é bom, nem sempre é de Deus. O que é gostoso, nem sempre é de Deus. Mas o que vem de Deus, vai ser sempre bom para mim. Sempre vai ser bom para a minha vida. Então eu preciso entender essas coisas não como homem natural, que vive em busca de um prazer, de um momento que lhe dê alegria, que lhe dê felicidade, corre atrás disso o tempo todo. Mas aquele que agrada a Deus, olha o que o versículo 26 diz. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O que agrada a Deus, recebe essas coisas de Deus. Sem esforço para receber, entende? Sem sacrifício para receber. Então, o que agrada a Deus não precisa correr atrás do prazer e da alegria. Essas coisas o alcançam. É como a Bíblia fala sobre a bênção que corre atrás de mim. É inútil, eu fico vendo algumas igrejas, as pessoas sendo ensinadas a buscar a sua bênção. Vai lá buscar a sua bênção, arranque ela de Deus. Bote Deus na parede, aperte o pescoço dele até ele te dar. Insista, grite, clame, determine, fale, ordene. Deus tem que te dar a tua bênção.
Irmãos, é tudo contrário ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão a gente. Faz o que agrada a Deus, só isso. E Ele te dá. É simples. Você não precisa buscar. Você é alcançado. Você é alcançado pela bênção de Deus. E é isso que nos diferencia dos demais. Os demais andam correndo atrás da alegria, correndo atrás da bênção, correndo atrás do prazer, correndo atrás do divertimento. A gente não precisa, a gente é alcançado por isso. A gente só precisa viver com Deus. Só isso. Meditar na lei dia e noite, né? Viver sobre os princípios da palavra. E o resto, Deus vai acrescentando. E no versículo 26, ele especifica que essa bênção tem 3 características. 3 bênçãos são prometidas: sabedoria, conhecimento e prazer. Sabedoria, conhecimento e prazer. A sabedoria, ela me permite caminhar sem tropeçar. Ela é um ensinamento que vem de Deus, que me dá sucesso em tudo aquilo que eu planejo. Sem sabedoria, a gente erra, a gente mete os pés pelas mãos, a gente tinha tudo para dar certo e não dá certo. Já viu gente assim? Tinha tudo para dar certo, mas não dá certo porque não teve sabedoria. Deus tinha uma bênção para você, na sua família, no seu casamento, mas você, por falta de sabedoria, jogou tudo fora, porque não teve sabedoria. Então essa sabedoria é a garantia do sucesso, porque ela está atrelada àquele discernimento que eu falei lá para você. Está atrelada àquilo que diz Provérbios 1:7. Ela é o princípio do temor. Ela me faz temer a Deus, porque ela me faz colocar as coisas no lugar certo. Dar valor ao que tem valor, desvalorizar o que não tem valor. Ela dá equilíbrio à minha vida, e isso é dom de Deus, isso vem de Deus. E o conhecimento, no que ele se diferencia da sabedoria? É muito parecido, muito semelhante, não é? Mas o conhecimento está mais relacionado à experiência de vida. A experiência que a gente carrega à medida que a gente vai vivendo, e a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Quero dar uma notícia boa para vocês, jovens. Vocês vão melhorar muito daqui para frente. Amém? Vocês vão melhorar muito ainda. Porque vocês não sabem tudo. Vocês estão começando a saber. E eu não quero melhorar um pouco mais, tá? Porque a gente não chegou ainda no estado da perfeição. Mas a gente vai melhorando a cada dia. A experiência que a gente vai acumulando, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Mas a juventude, às vezes, impede a gente de aprender. Lembrando de Roboão hoje de manhã. Às vezes, impede a gente de aprender. Quando eu olho para trás na minha vida, a igreja vai fazer 20 anos, eu vou fazer 21 anos como pastor agora, dia 18 desse mês, e a gente pensa, quanta besteira eu já fiz que eu não faria de novo hoje no ministério. Fiz coisas erradas, fiz coisas terríveis? Não, mas coisas que eu fiz porque era jovem, coisas que eu decidi porque era inexperiente, porque era imaturo. Aí a gente pensa, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente, né? Só que a gente não pode voltar lá atrás. A gente tem que viver daqui para frente. Então esse conhecimento que vem de Deus vai sendo adquirido ao longo da vida, das experiências, da vivência com Deus, das coisas que você vai vendo, que por mais convicções que a gente tivesse no início, você era convicto, mas era convicto em algo errado. É difícil admitir isso, né? Que você tinha uma convicção, mas essa convicção não era o suprassumo da verdade. Você estava errado naquilo que era convicto. E isso vem com o conhecimento que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Eu queria ler contigo Provérbios, capítulo 24, um pouquinho antes aí de Eclesiastes, capítulo 24 de Provérbios, versículo 3 ao versículo 5. Ele diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Olha só, irmãos, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Veja, as coisas são parecidas, mas são diferentes, como está escrito aqui. Sabedoria parece muito com conhecimento, mas ele diz: a sabedoria é aquele discernimento que me faz edificar a minha casa. Né? A mulher sábia edifica o seu lar, a tola com as próprias mãos a destrói.
A sabedoria me faz firmar os princípios da minha vida. Agora, o conhecimento, a inteligência que eu vou adquirindo ao longo da vida, ele diz aqui, olha, que essa inteligência, ela faz uma grande diferença na vida da gente. Você olha para a palavra de Deus e veja como ele fala: a inteligência firma a casa, a sabedoria edifica, mas a inteligência torna ela firme. A sabedoria ergue, mas a inteligência, essa experiência que a gente adquire, firma a nossa vida, firma os nossos passos. E qual é a fonte de tudo isso mesmo? Deus. Deus é a fonte. Faz parte das suas bênçãos. Ele dá sabedoria, ele dá conhecimento. E ele também, a Bíblia diz, dá prazer. A alegria que vem de Deus, a alegria verdadeira, como diz Neemias, a alegria do Senhor, a nossa força é. Essa alegria vem de Deus. Esse prazer vem de Deus. Todas essas coisas são tidas como bênçãos. Diferença entre buscar e ser alcançado por essas coisas. Agrade a Deus, essas coisas te alcançarão. E uma vez que elas te alcancem, como aproveitar isso aí? Essa sensação de que eu preciso aproveitar, ela é boa por um lado, mas talvez seja ruim para outros. Eu tenho que aproveitar. Aí chega-se aquela filosofia mundana que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Já ouviu isso? É a filosofia do mundo. Vamos fazer tudo que a gente tem direito agora, porque depois que morrer... Não é disso que eu estou falando para você. Eu estou falando de viver o bem que Deus te deu, de viver com qualidade a sua vida, de modo que ela vale a pena ser vivida, de modo que ela seja vivida na presença de Deus. Então, para eu aproveitar tudo isso que Deus me dá, a sabedoria, o conhecimento e o prazer, eu também preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha maneira de encarar as coisas. O que faz a gente não aproveitar as bênçãos de Deus, muitas vezes são emoções descontroladas. A pessoa que tem emoções descontroladas, ela está sujeita a buscar o prazer pelo prazer, a droga pela droga, o vício pelo vício, porque as suas emoções não estão em dia, não estão sob o domínio de Deus. Então, para eu aproveitar as bênçãos de Deus, primeira coisa, eu preciso orientar melhor as minhas emoções. As pessoas que são emocionalmente frágeis, elas têm muita dificuldade em viver uma vida plena e feliz, porque emocionalmente ela não consegue aproveitar aquilo que a vida lhe oferece. Porque as emoções são frágeis, mesmo quando ela está se divertindo, mesmo quando ela está num lugar gostoso e agradável, ela lembra da tragédia lá em Brumadinho, né? Sabe como é que é essas coisas? A pessoa ela está aproveitando, mas daqui a pouco ela lembra de uma coisa ruim, aí pronto, já estraga o momento, já estraga tudo. Não vive, entende? Não vive a sua vida, porque a emoção não está equilibrada. Muita gente não consegue viver plenamente feliz porque desconfia de Deus. Parece estranho isso aí, né? E eu estou falando para crentes. Crentes creem em Deus. Mas sabia que tem crente que desconfia de Deus? Será que é você? Tomara que não, né? O crente que desconfia em Deus é aquele que diz assim: olha, está tudo tão bom que eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Eu acho que Deus está aprontando alguma para mim. Deus está aprontando alguma para mim. Não é possível, está tudo muito bom. Eu desconfio que Deus não vai cuidar de mim tão bem assim. Eu desconfio que vai escapar. Um dia Deus vai dar uma cochilada e eu vou sofrer um revés na vida. Aí você não vai viver também. Você vai viver com medo, vai viver atemorizado, e a Bíblia diz que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E aí você vai viver uma vida que não é a vida que Deus tem para você. Para você viver a bênção de Deus, você tem que fazer como Paulo e Silas, cantar na prisão. Está entendendo? Cantar na prisão. Está tudo ruim, está tudo de fato ruim acontecendo ao seu redor, estão presos, estão acorrentados, estão levados chibatada, mas estão lá cantando na prisão. Isso aí é uma vida plena. Porque a gente tem duas reações diante da adversidade. Ou eu sento, choro, me lamento, xingo todo mundo, xingo Deus, ou eu me fortaleço em Deus e continuo louvando ao Senhor. Não tem outra, irmãos.
Mas a minha decisão vai mudar o meu estado mental, vai mudar o meu estado emocional. Paulo tinha tudo, ele junto com Silas, para estar ali desgraçando a vida toda. Porque inocentes eles eram, foram presos, foram chicoteados, foram amarrados num tronco pelos pés e pelas mãos, jogados numa prisão fria, imunda, fedorenta, e estavam ali injustamente. Tinham tudo para lamentar, para xingar, para fazer tudo. Mas quando a gente tem a vida em Deus, a gente louva a Deus. Até na adversidade, até na hora do problema. E isso é viver a bênção de Deus. Quando se fala da bênção, só se fala em coisas bonitas. O que vem de Deus é bênção. Na minha vida, na sua vida, na vida de um cristão, nada acontece por acaso. Como disse Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até uma prisão não é por acaso. Veio de Deus é bênção. Pedro diz assim lá na sua epístola: ninguém sofra como ladrão, como criminoso, como culpado. A minha versão adaptada, tá? A minha linguagem de hoje. Mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus. Entendeu a diferença? Sofrer como cristão não é vergonha. Vergonha é ser preso porque roubou. Isso é vergonha. Ir para a cadeia injustamente não é vergonha. Vergonha é você ir quando merece mesmo. Entendeu? Porque fez coisa errada. Então, bênção é qualquer lugar, em qualquer momento, porque vem de Deus, e Deus está no controle. O Salmo 100 diz assim no verso 2, celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria. Isso é bênção. Isso é aproveitar da bênção de Deus. É viver no prazer que o Senhor dá. Em Mateus 6,33, Jesus disse o quê? Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, o reino e a justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não há preocupação, não há angústia, não há o que vai ser amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Não há essa preocupação, porque está nas mãos de Deus. Quando tem, faz; quando não tem, não faz. Se tem dinheiro, vive; se não tem dinheiro, vive também. Se pode aproveitar uma coisa, aproveita; se não pode, fica feliz do mesmo jeito. É assim que as coisas funcionam biblicamente. Não é assim que as coisas funcionam no mundo. O mundo nos ensina a ser queixosos e reclamarmos da vida e da sorte. Se eu não posso ter uma coisa, é porque algum sistema opressor impede que eu a tenha. E aí as propagandas, lembra da tesourinha do Mickey? Eu tenho, você não tem. Quem é velho aqui lembra disso? Fizeram a propaganda da tesourinha do Mickey. Uma criança vinha com a tesourinha na frente da TV, o seu filho está na sala assistindo, e ela dizia assim: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Imagina o seu filho, você não pode comprar aquela tesoura, o que você faz da sua vida? Se mata! Porque o filho vai dizer para você: olha, eu tenho, não tenho. É assim que o mundo funciona, é assim que o mundo gira, e aí a gente quer arrumar um culpado porque eu não tenho. Eu não tenho porque Deus não quer que eu tenha. E o que eu tenho foi porque Deus quis que eu tivesse. Porque tudo na minha vida vem de Deus. Ele é o autor de toda a bênção. E eu trabalho para gastar o bem do meu trabalho e para aproveitá-lo. E isso é o que a Bíblia diz que nós devemos fazer na presença de Deus. É a vida que Deus tem para nós. Goze o fruto do seu trabalho. Aproveite a vida que você tem. Tenha muito, tenha pouco, mas viva. Viva com maneira agradável, feliz, aproveitando aquilo que Deus te dá, não se lamentando. Veja, para você é o único que pode viver a sua vida. Ninguém pode viver a vida por você. Só você pode viver a sua vida. Então viva a sua vida intensamente. Veja, Deus chega a dizer em Eclesiastes que Deus dá essas coisas ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, olha só que interessante, ao pecador dá trabalho penoso, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Coisas que a gente não entende que podem acontecer. Não é que você deseje o que é do outro,
Mas o que ele está dizendo é que é inútil você ganhar a sua vida para oprimir, para querer prejudicar o outro, para fazer, para acontecer. Se você está sem Deus, vai acontecer isso aí. Você vai trabalhar, vai ajuntar e vai acabar tendo que dar para aquele que agrada a Deus. Isso é algo limpo, irmãos. Então veja como as coisas de Deus são simples de se resolver. E para a gente chegar no final, abra a Bíblia em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 22, diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Deus está falando da inutilidade de acumular para aquele que não tem relacionamento com Deus. É inútil, porque isso que ele ajuntou vai acabar nas mãos do justo. Deus abençoa, abençoa. Não estou falando de teologia de prosperidade, não é isso, irmãos. Mas é uma realidade. Quanto mais se retém, mais se perde. Não é o que a Bíblia fala? Aquilo que você retém vai te servir como pura perda. Vai escorrer pelas suas mãos. Mas se você é de Deus, Ele vai cuidar de você. Nem que Ele tenha que fazer um ímpio te dar aquilo que Ele quer fazer. Deus usa quem Ele quer. Até o diabo Ele pode usar. Entende, irmãos? Mas quando vem de Deus, é bênção. Quando a origem está em Deus, é bênção. E tudo que é feito com o propósito de agradar a Deus é abençoado. Mas o texto termina em Eclesiastes trazendo algo muito interessante. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A vaidade aqui representada é aquela coisa meio que sem valor, sabe? Aquela coisa que não é real, que não é para a gente se prender a ela. Saber dessas coisas é bom para a gente viver de uma forma melhor. Mas buscar essas coisas não são necessárias. É vaidade tudo isso, entende? Viva a tua vida em Deus, desfrute a tua vida, desfrute o bem do seu trabalho, aproveite os seus dias com a sua família, aproveite a paz e não a guerra, faça do seu lar um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar onde você tem prazer de voltar, um ninho que você tem prazer de chegar, de encontrar os seus. Viva na presença de Deus. O resto é tudo vaidade. E até viver buscando bênçãos, buscar a Deus para que Ele te dê isso, te dê aquilo, não precisa. Ele dá sem você buscar. Qualquer coisa que passar disso não deixa de ser vaidade. Em que a nossa vida, então, irmãos, seja para agradar a Deus. Termino lendo com você o Salmo 37, no versículo número 4. No Salmo 37, no versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a nossa vida seja para agradar a Deus, e como consequência, desfrutar das bênçãos que Ele nos dá, da sabedoria, do conhecimento e do prazer. Comer, beber, ter prazer naquilo que se faz. Ter uma vida que vale a pena. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Coloca diante de Deus a tua vida agora em oração. Faz um balanço da tua vida. Irmãos, a gente está praticamente aí no início de um ano novo. A gente falou tanta coisa sobre o ano novo. A gente fez tanto plano. Mas todo início de ano é hora de fazer o balanço, né? Hora de pensar no que passou. Como eu fiz aqui contigo um exercício, né? Se você tivesse a experiência que tem hoje, o que você deixaria de ter feito? Ou o que você teria feito melhor? Fazer um balanço da nossa vida. De que forma eu posso viver a minha vida melhor? Será que eu estou buscando o que não deveria buscar? Será que eu estou desejando o que não deveria desejar?
Será que eu gasto meu tempo, meu dinheiro, meu trabalho em coisas que não satisfazem? Será que eu busco prazer só por prazer e realmente depois que desfruto, só fico frio e vazio dentro do coração? Não é essa a vontade de Deus. Não é esse o plano de Deus. Ore a Deus agora pela sua vida, por esse balanço de vida. Senhor, talvez a gente não esteja vivendo aqui o melhor. Talvez hajam pessoas aqui que não estão aproveitando a vida como poderiam aproveitar. Ao invés de curtir a alegria, a felicidade, o amor, estão curtindo mágoas, Pai. Estão curtindo e alimentando brigas, rancores, desunião dentro de lar, da casa, briga entre marido e mulher, entre pais e filhos. Meu Deus, há pessoas que talvez estejam passando por isso aqui essa noite. Meu Deus, eu te peço, faz um milagre aqui, Pai. Ajusta a nossa vida à tua vontade. Ajusta a nossa vida, nosso divertimento, nosso prazer, a sabedoria, o conhecimento, Pai, que o Senhor tem nos dado. Sirva para uma qualidade de vida melhor, para um controle das emoções, para um equilíbrio, Pai, na tua presença, Deus. Abençoa meus irmãos aqui essa noite, Pai, para que possamos viver melhor. A vida que o Senhor tem nos dado possa ser desfrutada de forma melhor. Possamos ser instrumentos em tuas mãos para fazer a tua vontade e, vivendo na tua vontade, experimentar dias mais prazerosos. Pai, que haja um prazer na vida de cada irmão ao levantar amanhã, ir para o trabalho, dar um beijo na esposa, nos filhos, que haja uma alegria no coração, Pai, uma alegria de voltar, uma alegria de estar, uma alegria de participar. Essa é a bênção que o Senhor tem para nós. Abençoa as nossas famílias, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. A ceia vai ser distribuída e você que é cristão está convidado a participar. Deste mundo, por ser honrado por todo seu não estiver perto de ti, estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero paz, bênção, se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o